Para melhorar a saúde e bem-estar de hoje, estamos recebendo aqui no Café Mercearia, esse local super acolhedor que a gente é muito fã e que vocês devem conhecer porque é um local maravilhoso. A nossa convidada de hoje é a Cristina Vani. A Cristina é psicóloga, a Cristina também atua na área de oncologia, que mais para frente um pouquinho ela vai estar contando dessa atuação dela, onde trabalha com as emoções dos pacientes oncológicos, e é um trabalho maravilhoso que ela realiza na BOFA. Cristina, muito obrigada de ter aceito o nosso convite para a gente falar um pouco de perdas, né? Ressignificando a vida após as perdas, que eu acho que é um tema assim extremamente importante, porque nós temos vários tipos de perdas, né? Perdas na área social, na área afetiva, enfim, vários tipos de perda, inclusive o luto, que a gente vai estar conversando um pouquinho sobre essa perda também. Eu que agradeço, Beth, e é um prazer estar aqui falando sobre esse assunto, que é um assunto que ultimamente eu tenho estudado bastante. Então vamos começar falando hoje, Cristina, sobre o feminicídio, porque nós temos visto que esse tipo de perda, ele traz inúmeras consequências para as famílias, tanto da família que perdeu um ente querido, como da família do agressor, e para os filhos também. Eu gostaria que você falasse para a gente um pouco dessa dificuldade que as pessoas têm hoje em dia de perder alguém, sabendo que hoje em dia a gente não é mais obrigado a conviver com uma pessoa se você não se dá bem com ela. E a dificuldade da pessoa aceitar essa situação, né? E essa falta de aceitação, digamos assim, está trazendo inúmeros problemas. Queria que você comentasse esse assunto, que eu acho que vem de encontro com a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, assim, a perda, quando ela é significativa, ela simboliza, ela traz para a gente um significado muito forte, de uma quebra, um rompimento de um vínculo. Então, você quando sente uma perda, não é porque é uma coisa que você não liga, sempre é carregada de afeto, né? Então, a gente vê que o feminicídio, ele está muito ligado à questão do nosso sistema como um todo, um sistema que funciona como o machismo muito impera, muito grande, né? Aquela questão da posse, o casamento, a mulher ela é meio posse, como antigamente a gente via que a mulher não podia nem ter opiniões e assim, nem votar, né? Então a gente vê que assim, o voto foi uma conquista muito recente, se a gente for ver na história do tempo, né? Da mulher. Então a gente vê que todas essas questões remetem ao homem ter um comportamento difícil com relação à posse. Então quando a mulher decide uma separação, os homens têm muita dificuldade, porque assim parece que eles têm uma dificuldade de aceitar uma nova vida sem aquele papel principal que seria de ser o marido, estar casado. E aí vai depender muito, Beth, de como esse relacionamento se deu, como esse homem se identifica nessa relação. Mas é sempre assim, por uma questão de um rompimento de um vínculo carregado de um afeto. E a gente sabe que tem até um filme, né, que há muito tempo atrás, um filme nacional que eu assisti há muito tempo atrás, que dizia, acho que o nome do filme é esse, Quem Ama Não Mata. Então são amores doentios, né? São amores doentios não no sentido de ter um diagnóstico, mas são relações tóxicas, na verdade. A maioria não tem diagnóstico de doença, né, Cris? A maioria dos feminicídios, as pessoas tentam enganar a justiça, às vezes falando, estava com problema de saúde, estava com problema... Mas quando a gente vai ver no histórico mesmo, quando, né, a gente entra nesse assunto, a gente vê que assim, a minoria dos pacientes com reais doenças mentais, né, problemas de doença mental, a minoria tem esse tipo de agressividade. Pode existir sim, como a gente teve
casos recentes, né? Mas não é como as pessoas e como os filmes abordam, né? Os filmes hollywoodianos gostam muito de colocar o psicopata como um assassino. Nossa, ele mata ele é um serial killer. Para justificar, às vezes, essa violência. Mas, na verdade, existem diversos níveis de psicopatia, né? E a maior parte dos psicopatas, a não ser os mais graves, né? Eles usam realmente isso, mas assim, quando o paciente está em tratamento, ele não tem essa agressividade. Agora, quando ele para o tratamento psiquiátrico, ele pode realmente ter, mas isso constitui uma pequena parte. A maior parte dos feminicídios que a gente escuta, que eu estou falando de uma forma de violência geral. Agora, nos feminicídios, o que a gente vê muito é essa questão do machismo, que a criação, às vezes vem desde a criação, a gente vê muita mulher machista, né? Então a gente vê que é uma questão cultural, né? E às vezes também é uma dependência, né, Cris? O cara já é um agressor, né? O marido já é um agressor, e ela depende dele, às vezes no sustento da casa, no sustento dos filhos. Então ela vai aguentando até um certo limite. Chegou num limite, aí ela dá um basta. Então, a gente vê que assim, tem muitas pessoas que julgam a mulher que apanha, a mulher que se mantém numa relação tóxica. Só que assim, é justamente por essa questão, né? Eu lembro que quando eu estava no ambulatório de DST/AIDS, a gente atendia mulheres violentadas. E aí a gente encaminhava, a gente falava, por que você não denuncia? Por que você não vai atrás? Ela falava assim, mas a minha família é muito pobre. Ninguém vai me acolher com meus filhos. Se eu separar, eu vou para o meio da rua, como é que eu vou sobreviver? Então a gente, antes de julgar, a gente tem que compreender como que é a realidade dessas pessoas, porque eu vivo num mundo, nós vivemos num mundo que assim, a gente tem uma independência financeira, são outros valores. Exato. É uma outra vida que às vezes as pessoas não conseguem entender que não dá para você analisar dentro da sua vida, do conforto dos seus valores, uma pessoa que apanha. Ela precisa de acolhimento, ela precisa de apoio emocional. E aí, às vezes, ela nunca trabalhou, ela só ficou tendo filhos, né? Isso também demonstra, Beth, estendendo um pouquinho, saindo um pouquinho, um outro tipo de violência que eu vejo muito, que as pessoas falam assim sobre o aborto, né? Essa mesma pessoa que eu atendi, depois de um tempo, a gente ficou sabendo que ela morreu. E aí nós fomos saber por que aconteceu e veio pra gente que ela engravidou e que o marido que a espancava, que batia nela, ele falava que se ela engravidasse, ela ia pra rua com os filhos, que eram dele, os 2 filhos pequenos, certo. Um de 3 e um de 5. Que ela ia pra rua, que ele não queria mais filho, porque já era difícil manter aqueles 2. E ela engravidou. E ela nem foi no ambulatório, ela foi fazer um aborto clandestino e ela morreu. Então, assim, que direito tenho eu de julgar a vida de uma pessoa que, dentro do meu conforto, essas pessoas que fazem essa opção por um aborto clandestino, porque era a única. Se ela tivesse um filho e soubesse que ela estava grávida, ela ia para a rua com os filhos, né? Então eu vejo muitas pessoas, às vezes por uma questão religiosa, ou por uma questão de rigidez, de perfil mesmo, dos seus valores, julgarem, falar, porque é pecado mortal, porque não valoriza, porque é uma vida que está se... Eu concordo, eu respeito as pessoas que têm essa opinião, mas veja do ponto de vista social, porque ninguém no seu conforto, e aliás tem sim muita gente... Jovens de classe média alta vão em clínicas particulares e fazem aborto que ninguém fica sabendo, né? Então, assim, eu só falei desse assunto porque, assim, as pessoas às vezes optam pelo fácil, né? Pelo julgamento, mas nem sempre isso corresponde à realidade. Ô, Cris, e o que essas perdas elas trazem para os filhos e para a família? Como é que é essa Então, aceitação, entre aspas, porque ninguém aceita perder um ente querido dessa forma. De uma forma já é difícil uma perda, ainda mais dessa forma.
São os lutos que a gente fala que são os lutos difíceis, né? Porque assim, você quando tem uma filha assassinada, quando tem filhos envolvidos é muito difícil, né? Porque assim, a família, a criança vai saber que a mãe não está presente, então são perdas significativas para todos da família, tanto para a família do agressor, né, que também perdeu ali porque a pessoa vai presa, e muito mais até para a família de quem foi assassinada, né? Então, assim, são essas perdas, as pessoas precisam realmente procurar uma ajuda, a maioria vai procurar uma ajuda, né? Porque, assim, o luto, ele é difícil. Então, assim, às vezes até a gente vê, assim, que as crianças precisam de um acompanhamento, né? Então, lá no ambulatório, a gente teve o assassinato de uma paciente nossa e nós acompanhamos os 2 filhos que ela deixou. E aí existem formas do psicólogo trabalhar esse luto infantil, né? Então, assim, a partir dos 4 anos, 3 anos, conforme a idade, você vai contando histórias, né? Tem um livrinho do Léo Basaglia que é muito instrumentador para isso, né? Para trabalhar o luto e a perda, a morte. A morte. A história de uma folha, que vai contando de uma forma natural como é que é o começo da vida. Só que aí a gente primeiro vai abordando e vai vendo como que essa criança está reagindo, né? É uma avaliação constante. Isso, porque aí ela pode ficar isolada, ela pode ficar muito chorosa, ela pode ficar muito irritada, ela pode ficar muito brava. Entendi. Então você vai ter que ver quais são esses comportamentos. E muita gente prefere não falar para a criança, omitir, o que é um engano, né? Porque a criança percebe que a mãe não vai estar lá, que a pessoa que morreu não vai estar lá, que o avô que morreu, ou nesse caso do feminicídio, não vai estar lá. Então é importante que alguém conte e que prepare essa criança. Então é importante que leve para um profissional que saiba trabalhar a morte. E a gente sabe, Cris, que é difícil, porque principalmente na rede pública, o acesso ao psicólogo, principalmente psicologia infantil, é muito difícil o acesso. Então, às vezes a família omite, é porque ela não sabe trabalhar isso. Exatamente. Né? Porque se você for buscar auxílio no poder público, muitas vezes você não encontra. Uhum. E aí, assim, o que eu posso dar de sugestão é que essa família, se ela tiver condições de ir para um profissional particular, porque assim, às vezes nem o profissional tem essa, vamos dizer assim, esse conhecimento de lidar com a morte infantil, né? Uhum. Porque hoje a gente tem muitos estudos que nos ensinam, as faculdades estão muito mais voltadas para isso, mas há um tempo atrás não, né? Então era muito difícil você se apoiar em alguma literatura. Hoje não, os psicólogos têm disponível vários livros, várias condutas. Agora a família, ela pode procurar na literatura histórias que possam ajudar. Dá para a criança fazer desenhos, onde a criança vai desenhar alguma coisa ali, e aí a pessoa que remete ao que ela está sentindo, que remete ao que ela, né? Porque o desenho o que é? Uma expressão do que a gente está tendo, né? Então, agora, o psicólogo seria o profissional mais indicado para isso, né? E até os familiares que sentem muito, que ficam, vamos dizer, vão dificultando esse luto de um feminicídio, eles podem, talvez, precisar até de medicação, porque aí é aquela questão da revolta mesmo com o que aconteceu, né? Porque existem várias fases do luto, e a Elizabeth Kubler-Ross, quando ela fala no livro Entre a Morte e Morrer, ela tem as 5 definições, né? As fases do luto, que é a negação, depois vem a raiva, depois a barganha, a depressão e a aceitação. Na verdade, a gente tem revisto isso. Não é bem assim estável, o ser humano é muito dinâmico, então essas fases elas meio que se entrelaçam, né? Mas isso fica para depois a gente conversar, mas assim, é importante que as pessoas tenham acesso, e hoje a internet tem muitos temas que falam sobre a morte para tentar preparar a família, que podem ajudar a família com livros, com filmes, para que essa pessoa possa também ter outros recursos. O importante é trabalhar isso. Né, na criança,
E às vezes a família precisa de ajuda para isso, né, Cris? Isso. A família sempre vai ser uma rede de apoio, né? Ou boa ou não tão boa. Mas a gente pensa assim que quando a família se preocupa com esses temas que acontecem, ela busca ajuda, né? E assim, aqui a gente tem uma facilidade, Beth, que a gente está no interior e quando acontece um caso desse, sempre mobiliza e a pessoa acaba achando, ou o próprio serviço de saúde acaba facilitando a entrada acolhe, dessa... né, Cris? Acolhe a família, percebe que é um momento difícil. Agora, nos grandes centros, eu acho que isso já fica meio diluído, porque a demanda é bem maior, né? Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e voltamos daqui a pouco com mais informações sobre perdas.